para Mormons. Verdades e ilustrações que um Mormon tem que conhecer. Os Mormons afirmam em sua doutrina que a igreja apostatou por completo, que nunca ficou um remanescente, foi uma apostasia total. Será que a Bíblia confirma isso? Será que é a base bíblica para dizer isso? Vamos conferir usando a Bíblia? A igreja é vitoriosa ou apóstata? Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com certeza, Jesus não estava errado. Então, logo concluo que não houve uma apostasia total. Olha o que Jesus disse em Mateus 28, 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Se a igreja tivesse apostatado, Jesus seria mentiroso, porque ele disse que estaria com a igreja até a consumação dos séculos todos os dias. Veja Efésios 3, 21. A essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Em todas as gerações, para todo sempre. Efésios 3, 21. O texto bíblico é claro. Jesus estaria em todas as gerações da igreja na terra e por todos os séculos. A doutrina mórmon da apostasia não tem base bíblica. Os mórmons citam textos fora de contexto para ter suas próprias doutrinas que são antibíblicas. Os mórmons citam Atos 3, 20 e 21. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaure todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. O texto de Atos 3, 20 e 21 é claro. Está dizendo da restauração de tudo, ou seja, quando na consumação do século Jesus vier e emitir seu juízo e restaurar tudo. E depois disso não haverá mais guerra, dor, morte, sofrimento, mentira, etc. Porque tudo será restaurado por Jesus. O texto é claro. Isso fica evidente porque Jesus prometeu que estaria com a igreja todos os dias. Por mais que alguns se apostatem, Jesus sempre teve um remanescente fiel na terra, em todas as gerações, pois ele mesmo disse que estaria conosco. E isso é provado hoje pela história. Em todas as gerações teve crentes fiéis na terra. Os profetas mormons são verdadeiros ou falsos? A Bíblia diz em Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Joseph Smith profetizou que a Nova Jerusalém seria construída no Missouri, em sua geração. Essa falsa profecia se encontra no livro Doutrinas e Convênios. Outro profeta mormon, Brigham Young, declarou que a lua e o sol eram habitados. O Journal of Discourses, 24 de julho de 1870. Joseph Smith foi um falso profeta. E também antes da sua morte, em 27 de junho de 1844, ele usou uma arma de 6 tiros para ferir algum dos homens na batalha que o matou. Um fim trágico em meio a uma briga violenta e sangrenta. Além do mais, ele era e defendia a poligamia. Quando morreu, deixou 27 esposas e 40 filhos. Verdadeiramente a Bíblia se cumpre. Um abismo chama outro abismo. Salmo 42, 7. É uma verdade, porque a Bíblia diz que um obreiro tem que ser marido de uma só mulher. E Jó tinha mais de 27 esposas e deixou mais de 40 filhos. Ele verdadeiramente estava num abismo. Podemos confiar no livro dos Mormons? O livro dos Mormons contém plágio. Existem mais de 27 mil palavras e também versículos inteiros extraídos da versão King James de 1611. O livro do Mormon foi escrito pela primeira vez em 600 a.C. e 421 depois de Cristo. Então há uma pergunta a responder.
Como o Livro dos Mormons contém tantas citações da versão King James de 1611, que só foi escrita há 1.200 a 2.000 anos depois. Os Mormons têm que explicar isso. Esse plágio, essa cópia. Os Mormons têm que explicar. O Livro dos Mormons foram alterados por diversas vezes ao longo dos anos. Não conseguimos achar evidências arqueológicas da existência dos lugares geográficos das civilizações que o Livro dos Mormons citam, o que nos leva a suspeitar, e isso é perturbador. Mas até hoje existem provas arqueológicas da existência dos impérios gregos e romanos. O Livro dos Mormons afirma que haviam cavalos e elefantes, mas esses tipos de animais nunca existiram nas Américas Antigas. Não há prova de que existiam cavalos e elefantes aqui nas Américas Antigas. Não há prova. Ninguém consegue provar isso. A tradução do Livro dos Mormons para o inglês é sinistra e supersticiosa. O rosto de Joseph Smith pressionado em um chapéu com uma pedra dentro. Então aparece um pergaminho e nele uma escrita, uma letra de cada vez e sobre a mesma uma interpretação para o inglês, onde Joseph Smith lia e seu escriba escrevia. Verdadeiramente, esse método é muito inseguro e desconfiável. Bem supersticioso. Não dá para confiar. Um cristão maduro sabe que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. E que não precisamos de mais nenhum livro porque a Bíblia nos satisfaz por completo e tem respostas para tudo. Declara a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. Apocalipse 22, 18. Veja Gálatas 1, 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Os mormons citam Deuteronômio 4, 2, para dizer que não se poderia acrescentar mais nada à Bíblia. Mas este texto está proibindo que acrescente algo à Bíblia que seja de sua própria conta e opinião, ou seja, acrescentar algo que não foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas isso não invalida o restante da inspiração bíblica, até porque a mesma cessou com o livro de Apocalipse. E não existe mais inspiração bíblica depois do livro de Apocalipse. Verdadeiramente, os mormons não são bíblicos. Recomendamos que você assista 6 filmes no YouTube. O Final de Tudo. Um filme que se trata de vida depois da morte. O Arrebatamento 1 e 2. O Inferno em Chamas. Encontro Fatal e Jesus da Cruzada Estudantil. Que a verdade possa reinar você que está lendo esse folheto. Deus te abençoe. Um forte abraço.